Quero cumprimentar primeiro os ouvintes das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube. Você que está em casa, você está no trabalho, você que está no hospital, no médico, no asilo, numa delegacia, no presídio. Onde você estiver agora, é a palavra de Deus que vai ser semeada. E ela é cura, ela é medicina, ela é remédio, ela é calmante, ela é energizante, ela traz saúde, ela liberta, ela transforma, ela limpa, ela purifica e ela santifica. Quando ele vier, João 16:8, quando ele vier, convencerá, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Porque não vai entender, não iam entender. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai de amor, Pai espiritual, Papai do céu, mas sabemos também que Tu és Papai da terra. Tu és Papai, o cuidador, aquele que protege, aquele que enviou os anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós te agradecemos por este culto que te oferecemos a Ti, Senhor. Não estamos em busca de coisas, mas em busca da verdade. E já encontramos. Obrigado, Senhor, pela verdade que libertou-nos hoje, amanhã e eternamente. E o povo libertado pela verdade, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão. Que delícia. É boldo. É boldo. E o senhor toma boldo? Toma, meu. Também tem o fígado. Ou vocês esqueceram que eu tenho fígado? Só que às vezes quem esquece que tem fígado sou eu, né? Como porcaria e depois me lasco tudo. Então vamos lá. Mentiras e as suas consequências. Eu li um texto aqui do versículo 8. Ele diz assim, o 8 ele diz: quando ele vier, convencerá. É verbo, né? Convencer. Põe lá, irmão. Pesquisaram, né? Verbo, pesquisaram?
significado de convencer, levar alguém a acreditar em algo. Então diz que o Espírito Santo, quando lhe viesse, mas pastor, o Espírito Santo, onde ele está? Porque eu escuto os crentes que vão para os montes, vão para as vigílias, vão para as consagrações, eles vão sempre em busca do Espírito Santo, e Jesus falou que ele só iria funcionar em nós quando ele estivesse em nós. E parece, olhando o quadro da igreja do século 21, parece que ninguém tem, porque vivem numa busca, vivem numa procura, vivem de uma maneira louca, enlouquecidas, atrás de algo, e dizem que ele é uma pomba. E a Bíblia não diz que ele é uma pomba, diz que é como uma pomba. Ser como uma pomba não é ser igual a uma pomba. Então, como o Senhor pode? Eu não posso. Quem pode é o Espírito. Por exemplo, lá em Atos 1:8, alguém pode perguntar: cadê o Espírito Santo? Ele já veio? Atos 1:8 diz assim, depois a gente volta, tá, irmão? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, a palavra de Deus diz ali no começo do versículo, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, ali estava ainda só nas palavras de Jesus. Ali não havia concretizado esse milagre, essa manifestação gloriosa, que seria o revestimento, ou seja, a marca de Deus em nós. A marca de Deus em vocês é o Espírito. Paulo chegou a dizer aos romanos: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Então, a marca olha, irmão, não é falar em línguas. The King de Paula, The King de Paula, The King de Paula. Não é isso. Então, a marca da salvação, a marca que gera em nós, que vai gerar em nós o arrependimento, porque ele falou que quando ele viesse, ele convenceria. E a Bíblia diz, aqui está dando uma promessa da vinda dele, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então diz que esse poder não é um poder para falar de King de Power, é para testemunhar. Testemunhar, falar do Evangelho, falar daquilo que ele fez, daquilo que ele quer, com ousadia e coragem e intrepidez. Então, aqui está o primeiro passo, a promessa. Ele falou: quando ele vier, ele vai vir, e recebereis poder. Quando ele descer sobre vocês, vocês receberão um poder. E quando foi isto, pastor? Atos 2, do 1 a 4. Que delícia! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Você sabe que fenômeno foi esse aqui? Esse fenômeno aqui não foi o fenômeno de línguas espirituais. Esse fenômeno aqui foi de língua das nações que estavam reunidos. Esse foi o primeiro fenômeno da manifestação do Espírito na vida de alguém.
Então, quando se lê isto aqui, falam em outras línguas. Então, aí manifestou, o Espírito desceu, eles começaram a falar em línguas das nacionalidades, das nações que estavam reunidas naquele local. Então, primeiro, no capítulo 1, ele fala que vai descer, e as pessoas serão cheias para testemunhar, e aqui no capítulo 2 diz que ele desceu, mas ele desceu, e deu a primeira manifestação dele, foi esta sabedoria. Irmãos, para mim, mais do que falar línguas angelicais, que estas línguas angelicais, nós falamos com Deus. Quem fala em línguas, você já estudou comigo isso, quem fala em línguas não fala aos homens, sim a Deus. Então línguas não é para eu falar com você, nem você falar comigo, como fica aquele biruta lá do pastor do paletó. Vamos trocar línguas. Quem já viu ele trocando língua? Quem já viu? Alguém viu? Viu, irmã? Ele trocando língua. Ele falou, vamos trocar, viu não, irmão? O pastor do paletó, vamos trocar línguas. Aí um fala em língua, o outro fala em língua. Um fala em língua, outro fala em língua. Mas não é esse não é o maior poder. Esse ali foi o maior poder. Esse aqui foi, você imagine, eu só sei falar muito mal o português. Daqui a pouco você me vê eu falando em chinês, em alemão, em grego, sabe, no hebraico. É um milagre, é uma manifestação do Espírito. Então isto é maior milagre do que estar aqui falando em línguas espirituais, que só Deus entende. Então falamos que ele iria descer, e agora nós vimos que ele desceu. No capítulo 19 de Atos 6, 19:6, e impondo-lhes Paulo as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui é dom, aqui é dom de línguas espirituais. Aqui eles não falaram em chinês. Não, chinês não tinha, né? As línguas que tinham na época, né? Não falaram. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, eles falavam em línguas com Deus e pregavam, falavam da palavra. Então, são as manifestações da prova da presença dele em nós. Em Efésios 1:13, diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, para ser selado, não basta estar numa catedral, não basta ter um bispo como líder da igreja, ou uma cruz, não basta. Tem que ter nesta igreja, o bispo ou o apóstolo tem que pregar a palavra, e corrente nenhuma é palavra da verdade, campanha nenhuma é palavra da verdade. Então, e ouvistes a palavra da verdade. Por isso que você vê milhares de pessoas dentro de lugares lotados, lotam estádios, porque essas pessoas ainda não foram seladas. Porque o selo não vem por ficar contando piadinha para o povo ficar rindo. O selo da promessa, o batismo, não vem por ficar contando, confessando palavra positiva. Eu declaro. Não vem. O Espírito só vem até nós, nos sela, quando que nós ouvimos for somente a verdade. Aí, porque ele não pode se fazer presente no lugar aonde há mentiras, aonde se ensina e se prega a mentira, não haverá nunca a presença dele na vida do povo. Sempre vai precisar, para que ele venha, vai precisar da verdade. Diga, a verdade. Então diz que depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, mais um versículo
1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito do Senhor habita dentro do meu corpo, dentro do meu espírito, não na minha carne exatamente, ele está no meu espírito. O Espírito Santo, ele está no homem interior, ele não está na carne. Todos os dias nós temos essa luta. O irmão falou: pô, pastor, não sabe a luta que eu tenho de levantar da cama para vir para o culto. Eu falei: aperta a mão aqui, irmão, empatou, são 2. Ou tu acha que eu tenho vontade de vir aqui? Pastor, só tem coragem de dizer isso? Claro, irmão, eu falo a verdade para vocês. A mesma indisposição que você tem de vir aqui por causa da carne, mas lá dentro que está o poder de Deus, o Espírito que te convence que esse lugar aqui é um lugar de crescimento, é um lugar de você criar músculos espirituais para os dias maus que virão, você suportar estes dias. Amém? Amém? A carne vale R$2. Fizeram a pesquisa que a carne é uma carne depois de morta que vale R$2. E eu vou deixar uma porcaria que vale R$2 ditar a minha vida? Dizer se eu vou cultuar ou eu não. Tem gente aqui, puxa, meu Deus do céu, e está aqui. A carne esbofeteia, xinga, mente, não vai, finge que está doente, finge que a carne é a carne. Você lembra quando você mentia para não ir trabalhar? Morreu a mamãe, a vovó está doente, passando mal. Ela é a mesma carne, é a mesma. Ela não mudou nada de vezes nada. Então eu vou deixar essa imundícia que não serve para nada, corpo de humilhação, quer me humilhar, dizer o que eu devo fazer hoje, amanhã e todos os dias. Tem gente que deixa, né? Vai não, já foi domingo. Já foi domingo, cara. Pastor só gosta de ver os povos lá domingo. Irmão, se você deixa de frequentar, quem deixa de frequentar, cada vez mais está mostrando que não tem parte do reino de Deus. Luta todo mundo tem. Tu acha, eu repito, tu acha que eu tinha vontade de estar aqui, irmão? Sabe o que eu gosto? O que eu gosto, Wander? Pescar. Eu gosto de pescar. O colega está tudo lá pescando lá, mostrando, pastor aqui. Falei, não, eu sei que o senhor tem compromisso. Eu tenho compromisso não com a minha carne, eu tenho compromisso com o Espírito que está em mim. Essa é a prova, irmão. A prova da existência desse Espírito em nós é Ele que nos guiará a toda a verdade. Vamos lá, irmão, volte lá pro guiar lá. O que é guiar? É guiar, né? Convencer. É convencer. Convencer. Bota lá. Nós estamos lá vendo o significado. Então já falamos que ele já veio, já teve o Pentecoste, já está liberado, o céu liberou o Espírito Santo. Diga, o céu liberou o Espírito Santo. Porque Jesus falou assim, se eu não for... Bota ali, irmão, desculpa que eu estou fazendo você ficar meio doido, né? Mas João 16... olha lá, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, quer dizer, convém que eu morra. Todos os discípulos não queriam que ele morresse. Ele falou, eu tenho que morrer para me poder ir. Convém que eu vá, ou que eu morra, porque se eu
não for, ou seja, se vocês não deixarem eu morrer, os caras vão vir me pegar. Você vai começar a lutar, bater, matar os outros para não deixar eu ir? Não foi isso que Pedro fez? Ele não sabia que se Jesus não fosse, olha ali, porque mas vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, por que ele foi? Para que o Consolador viesse. Cadê o Consolador? Cristo em vós é a esperança da glória. Esse é o Consolador. Não mais vivo eu, mas é o Consolador que vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Consolador. Então, já entendemos que ele precisa de... vamos dizer comigo agora assim, o céu liberou o Espírito Santo. Que Jesus foi. E ele veio. Agora que começa a estreitar. Põe lá no significado de convencer, irmão. Agora vamos seguir. Não vou mais te perturbar, não. Significado de convencer. Levar alguém a acreditar em algo. Levar alguém. Então, ele veio até a minha vida com uma missão. Qual é a missão? Com umas missões, né? Qual é a primeira missão? Cadê, irmão? Deixa lá. Me levar a eu acreditar em algo. Ele não veio até a mim para mim acreditar que vai dar cachorro amanhã, nem vai dar gato, não. Nem que o número da Mega Sena é 21.339. Ele não veio para mim para dizer isto. Ele veio até a mim para levar alguém a acreditar em algo. Então, eu só acredito em tudo que está aqui, porque Ele está aqui. Porque se Ele não estiver em mim, eu não vou acreditar no que está aqui. E se eu não acreditar no que está aqui, perdi a viagem. Perdi a viagem. Além de ir para o inferno, perdi de ser tudo que a carne gosta de ser. Perdi o prazer, perdi o adultério, perdi a fornicação, perdi a cachaça, perdi as mulheradas, perdi tudo. Perdi tudo. Né? É ele que... Ele leva alguém a acreditar em algo. Mas em que? Passa, irmão. O que mais? Já está no sinônimo? O espírito persuadir, ele persuade a pessoa, ele alicia, ele atrai, ele cativa, ele induzir, convencer, levar alguém a acreditar em alguma coisa ou em algo, levar alguém a reconhecer uma verdade. Quando o Espírito Santo vem até nós, ele nos leva a reconhecer a verdade. Nós conhecemos a verdade, não é porque quisemos conhecer a verdade, é porque Ele quis que tu conhecesse a verdade. Ele veio exatamente na sua vida para você ser livre. Livre, porque você conhece a verdade e Ele te torna livre. Livre, 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 livre. Diga, livre. Então, Ele nos leva, Ele vai nos convencer. Convencer de quê? João 16, né? 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado. O que é pecado? Mentir é o quê? E por que um monte de gente que se diz cristão, pastores, bispo, apóstolo, reverendo, missionário, apostolita, membros de igreja, diácono, diaconisas, pai, mãe, filho, vó, sabe por que uma grande gana de pessoas, sabe, ainda não foram guiadas ainda a reconhecer que isto, que é a tal da mentira, não faz parte da nossa vida. Quando Ele vier, convencerá o mundo. Você sabe, quando Ele fala mundo,
ele não está falando do mundo Terra, do planeta Terra totalidade. Porque quando ele diz, quando ele vier convencerá o mundo, ué, um monte de gente vai para o inferno, como é que ele vai convencer o mundo? Então, você sabe que no cosmo, que é o planeta, tem Deus mesmo pôs ovelha e cabrito. Aqueles que vão receber o Espírito Santo e aqueles que nunca receberão o Espírito Santo e vão estar, tem gente que vai estar dentro da igreja, socado na igreja e nunca, pastor, como que essa pessoa sabe que ela não recebeu o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo que ela diz que tem, ou ele diz que tem, não convenceu ela que mentira não faz parte do povo de Deus. Pastor, mais nenhuma, nem meia, nenhuma gotinha. Se ainda nós não entendemos o que é verdade, o que é mentira, leia a Bíblia, peça orientação ao Espírito. Ele vai te mostrar. Então ele diz que quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Então não é o mundo na totalidade, é o mundo de Deus, as ovelhas. Ele convenceu você? Tem certeza? Você agora é filho da verdade? Doa quem doer. Quando te pedir dinheiro emprestado, você vai falar que tem, mas não vai emprestar. A verdade? Pedir teu cartão emprestado, você vai falar, eu tenho, está com bastante renda aqui, porque eu sou um bom pagador, mas é para o meu uso. Não vai dizer que não tem, não vai dizer, oh meu Deus, eu deixei a carteira em casa. Tem, mas é meu. Deixei a carteira em casa, lembra essa história? Deixei a carteira em casa. Então, irmãos, é coisas que são aplicadas na nossa vida, que se a gente não ficar aceso, a gente escorrega. A gente começa a ceder uma mentirinha aqui, e achar que uma mentirinha não faz mal, e a segunda, você lembra de Sansão? Quem já leu a história de Sansão? Eu ia até ler hoje, mas eu falei, não vou ler não. Sansão mentiu uma vez, mentiu 2 vezes, irritou a Dalila, né? Mentiu 3 vezes, mentiu 4, e ele crente que estava sendo, sabe, o showman, com as mentiras. Às vezes a gente fica achando que a gente somos o máximo, conseguir vender 1 milhão, mas mentir 2 milhões de vezes, somos o máximo. Ele foi assim também, brincando com aquilo que Deus falou para ele não brincar. Porque a mentira, nós sabemos que ela tem uma origem, ela tem uma fonte, ela tem um pai, ela tem um criador. Que esse criador não tem nada a ver com a nossa vida, irmão. O diabo não tem nada a ver com a tua vida, irmão. Tu foi tirado do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Não temos nada mais a ver com esse cara. Não fazemos parte, não é ele que toca em nós. Olha, o diabo tá furioso. Tocou em quem? Toca-nos dele. Em nós já fomos batizados, selado, ungido, guardado, protegido. Não pode te tocar. O maligno não pode te tocar. Não pode, diga, não pode me tocar. Não pode tirar a tua salvação, não pode tirar a tua esperança, não pode tirar nada que Deus lhe deu. Diga, nada. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Olha, não creram. Por que não creram? Jesus falou o quê? Vós não credes porque não sois. Então nós já sabemos que há na terra gente que não é de Jesus. A gente quer enforcar, a gente quer arrastar. Cara, quando minhas filhas eram pequenas, quantas vezes eu arrastava pelo cabelo, irmão, com máxima culpa, arrastava.
O senhor está dizendo que elas não são ovelhas? Não estou dizendo nada, irmão. Não estou dizendo nada. Eu estou dizendo que eu arrastava. E dava testemunho de exemplo. Minha casa nunca ouviram eu brigar com a minha mulher. Mais de 40 anos. Nunca viram gritar com a minha mulher. Nunca viram xingar a minha mulher. Nunca viram minha mulher gritar comigo. Nunca viram nada disso. Que a gente trancava no quarto e se pegava lá. Não. A gente conhecemos rapidinho a nossa natureza carnal. Aí a gente fechou a porta para ela. Então, do pecado porque não creram em mim. Então já sabemos que tem gente que não vai crer. Tem alguém aqui que não crê? Passa, irmão. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo, como é que está a situação do diabo? Então, para ele não tem mais jeito. Ele pode se fingir. Ele é tão safado que ele se finge de anjo de quê? Ele se finge. Oh, nós somos aqui, nós vamos invocar o espírito da luz. Senta aqui, ninguém não tem não, aqui. Sabe? Ele finge que ele, mas não tem, ele, como é que a vida dele está? Ele já está julgado. Olha lá, o juízo porque o príncipe deste mundo já está. Então o que ele faz? O que ele tenta fazer? Colocar nós também nessa vida dele, acreditando nas mentiras, ouvindo gente mentirosa. Irmão, não é porque o cara tem dinheiro, a família tem dinheiro, que você vai ficar escutando o conselho dessa ímpia aí, desse ímpio. Teu coração, o teu tesouro está indo no dinheiro. É uma pena. Então, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que não vai suportar? Porque não entende. Jesus poderia falar para eles de outras coisas, mas eles não iriam entender. Ele falou, eu falo a vocês de coisas da terra, vocês não entendem. Quando eu falei que eu era antes de Abraão, vocês ficaram, esse tem demônio? Quem lembra disso? Jesus falou que ele era antes de Abraão, e eles falaram, esse Jesus aí, ele tem demônio. Olha aqui como é que ele é antes de Abraão. Colossenses 1, olha aqui. Um, 16, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visível e invisível, seja tronos, soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, cadê? Ele é antes de quê? Como se a gente não tivesse o Espírito Santo, nós iríamos entender um negócio desse, irmão? Nunca ia entender. Então, quando ele falou para aquelas pessoas lá que Abraão gostaria de ter visto, sabe, os dias dele, né? Abraão viu meus dias e amou. Ele falou que Abraão viu. Viu aonde? Na criação. Tudo foi criado. Ele antes de todas as coisas e nele quem? Jesus. Tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça aqui, irmão? Não é Pedro Inácio, não. É Ele. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, quer, havendo feito a paz pelo sangue. Então, ele é antes. Volte lá para João.
João 16, vamos seguir para a gente poder concluir esse pensamento. João 16, 13. João 16, 13. Quando vier, já veio? Já veio para a tua vida? Na terra eu sei que ele já veio, agora eu quero saber se ele já veio na tua vida. Tem evidências dele na tua vida? Porque tem que ter evidências. Não é eu dizer que eu já tenho e saio daqui e vou mentir. Não, tem que ter evidências. Quando vier, porém, o Espírito da onde? Da verdade, ele guiará. Põe lá, irmão. Guiará. Guiará. Guiar. Guiar, né? Verbo guiar. Quando o Espírito da verdade vier, guiará. Ele vai acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Então, por que muita gente está aí no... Mas eu gosto da corrente. Não tem o Espírito. Irmão, bota aqui a câmera aqui, bem na minha cara aqui. O Espírito só tem quem ama a verdade e quem detesta a mentira. Numa igreja que prega correntes, que prega campanhas, que prega sacrifícios, não tem verdade. E se não tem verdade, não tem o Espírito da verdade, que é o selo da salvação. Você está perdendo o teu tempo aí. Você está gastando a sua vida e dando dinheiro para esse bispo, para esse apóstolo, para esse reverendo, para esse semideus, para essa apostolita. Estão te enganando. A vida inteira estão te enganando. Cadê o Espírito da verdade? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer com a sua vida? Olha lá, põe a palavra aqui. Acompanha alguém para lhe mostrar o caminho. Então, a função dele é falar: opa, esse não, vai por aqui. Opa, esse não é o caminho, não, vai por aqui. Opa, você lembra quando Paulo queria ir para algum lugar? O Espírito da verdade dizia: não vá, impedia ele dele ir. Quem lembra disso? É essa a função. Ele vai guiar, acompanhar. Eu estou sozinho, Deus, não me deixa sozinho, Senhor, está escuro, é de manhã cedo, está escuro, de noite, tem que ir para a igreja, estou sozinho, irmão, olha ali, ele vai acompanhar você, acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Ele não é você que vai escolher. Se você deixar a tua carne escolher, ela vai escolher ficar em casa logo mais, dormindo, vendo nada. Vendo nada. Vendo o cachorro pular lá, pastor. Tá bom, eu prefiro vir somar para o meu espírito. Eu venho aqui para somar para o meu espírito. Deixa lá, irmão. Deixa lá. Acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Será que, meu Deus do céu, a irmãzinha, o senhor prega a verdade, eu amo a palavra, maravilhoso, a sua igreja é de Deus, mas eu gosto de uma água ungida, o senhor não crê na água ungida? O senhor não crê no óleo ungido? Falei: não, irmã. Não, pastor, não. O senhor crê em quê? Eu creio somente em Jesus. Somente nele. Eu não creio em poder nenhum. Eu creio no poder de Deus. Somente. Só nele. Então significa guiar, acompanhar alguém para lhe mostrar caminho. Agora vai. Sinônimo de guiar: orientar. Olha aí, irmão. Olha o que o Espírito faz com a nossa vida, irmão. Não fica, olha, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. A função dele, diga, me orientar. Caso com ele, vou namorar essa pessoa, vou casar com ela, sabe, vou casar, olha, veja se ela está dando alguma importância para mim. Olha, eu conheci ele, eu conheci ela, agora na primeira página do meu Facebook é eu com ela, e sabe, meu WhatsApp é eu com ele, e ela botou isso também, como você e ela e você?
Tem gente que eu vejo e eu falo, olha, o cara não te deu nenhum valor. Tu botou lá a estampa lá do Facebook, do WhatsApp, tá você com ele e ele com você. Cadê a foto? Ele com você? Então as pessoas dão pistas e a gente fica... É uma das funções, é orientar. E às vezes ele não consegue falar para você, dentro de você, ele usa alguém que tem o Espírito Santo para orientar você. Aqui, ó. Ele encaminhar, nortear. A pessoa perdeu o norte, caraca, onde eu vou, o que eu faço? Meu Deus, perdi dinheiro e agora, sabe o que eu vou fazer? Vou me matar, ai meu Deus. Não, ele vai nortear, ele vai acompanhar, ele vai escoltar, ele não vai deixar a gente falar besteira, fazer besteira, ele vai liderar a nossa vida. São sinônimos de guiar. Isto tudo tem que fazer nossa vida, tem que estar em nós, este sentir aqui, essas funções aqui, essas coisas, liderar, comandar, governar, regular, controlar. Aqui, o Espírito Santo, essa palavra guiar, controlar. Eu não consigo me controlar, pastor. Eu tenho que olhar pornografia, sabe? Eu tenho que me masturbar, pastor, porque eu tenho, sabe que tem, olha, você sabia disso? Quem sabe disso? 70, 80% dos cristãos, das mulheres e dos homens, não se controlam. Paulo disse o quê? Quem não se controla? Case-se. Aqui, ó. Controlar, ele vai controlar. Não aguento, pastor. Se eu sentir o cheirinho da cachaça, ai, fico louco. Você foi feito para governar. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Nossa origem não é de escravo, é de livres. Deus fez o casal livre. Eles eram tão livres que eles escolheram desobedecer. Essa é a liberdade. É o país da democracia, né? Então, controlar, direcionar. A pergunta para terminarmos é essa: Deus tem feito isso na sua vida? O Espírito Santo tem te orientado? Ou você vai lá na amiguinha, lá, não é aquela amiguinha da academia, né? Aqueles amigos da academia, aqueles amigos lá da malhação, né? É eles que te orientam o que você vai fazer? É teu chefe, teu patrão? É tua mãe que não conhece Deus? Sabe porque ela é tua mãe? Ela é tua mãe, mas ela não foi colocada na terra como teu guia, não. É teu pai, todo ignorante, que vai te orientar, que não conhece Deus também. Ele é teu pai, ela é tua mãe, mas não é o guia que Deus colocou para a sua vida. Tem um guia, que a Bíblia diz que ele desceu, ele iria descer, ele desceu, e ele veio, ele batizou, ele selou, ele ungiu. Agora nós somos a morada dele. Ele habita em nós. Irmãos, a igreja está perdida, irmão. Você sabe o que eles pensam que é o Espírito Santo? É para rodar, pular, uivar, imitar gato, imitar periquito, sabe? Isso não é Espírito Santo. Você que está aí, por favor, pela rádio, isto não é Espírito Santo. Ali a irmã da Deus Amor ali, ó, ela sabe o que eu estou falando. Que não tinha nada de Espírito Santo. É o espírito de loucura, o espírito de birutice. Não é Deus. Essa adivinhação, essa profetada, não é o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é outra. É nos guiar. Ele veio até nós para nos orientar a andarmos na verdade. Você pode pular, rodar, babar, uivar, imitar gato, imitar leão. Se isto não funcionar na sua vida, não adianta, irmão. Você vai ser um crente carnal. Tu vai ser um carnal, tu vai sofrer. Qualquer dorzinha para um carnal. O que eu senti agora de manhã, que eu pedi para minha esposa fazer isso aqui, se fosse um carnal, desmaiava aqui. O carnal, tudo é grande para ele. Uma dorzinha é um monstro. Tu vê criança? Criança é carnal.
dá o peito. Está gritando para o peito, meu Deus do céu. Parece que está matando, parece que está enforcando, está enfiando um prego nos ouvidos da criança. Porque ela é carnal. Porque ela ainda não é guiada por quem? Pelo Espírito. Porque ela ainda não tem o Espírito. Mas é neném. E que tem que é neném? Neném não nasce com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo vem quando se ouve a verdade. Criança tem que ouvir a verdade. Tem que ficar no YouTube lá, não, puxando com o dedinho, ficar biruta, assim, os olhinhos virando. Não, está se distraindo. Está se distraindo, está assim, virando uns jumentinhos. Estão virando jumentos, doentes. Os caras estão doentes. O que será dessa nação se nós, que somos pai, avós, não pôr um freio, irmão? Não vai ter mais nada, irmão. Tu vai no médico, eu fui no médico, levei minha mãe um dia desse no ortopedista, fiz queixa lá dele, Estava na fila para garoto novo, falei, tomara que não seja um cara novo, meu Deus do céu, olha lá um garoto. Aí entrou o primeiro paciente, eu marquei, irmão, nem 1 minuto. A gente fica 2 horas esperando o médico, ele atende em 1 minuto. Aí vem a mulher com um monte de exames, sabe, um monte de remédio, vem ela com um monte de... Falei, já, é rápido. Aí veio outro. Aí fez a minha mãe. Olha, muito bom. Gostei. Vou te recomendar. Aí meti o pau, perguntou lá, fazer a pesquisa lá, como é que você foi atendido? Horrível. Médico garoto novo, não quer nada. Sabe onde que eles se formam? Sai da escola, vai fumar maconha. Eu peguei minha mãe, fui levar minha mãe no médico, peguei minha mãe, não deixei ela ser atendida. A menina, doutorinha, novinha, bêbada. Eu falei, essa mulher está bêbada, vamos embora. Peguei a minha mãe e levei. É isto que a gente vai ter daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você vai no médico, acabou. E aí bicho, fuma um baseado aí. Fuma aí um baseadinho aí. Aqui, ó. Não orienta. A criança não tem Espírito Santo, não. Tem que ser orientada. Quer comer o quê? Cocó? Ou piu-piu? Ou carne de boi? Ou vinho? Vai comer o que eu te der, garoto. Vai comer o que tem aqui. Não quero nada disso, mamãe. Você vai fazer isso com a vovó, faz com a vovó. A hora da comida. Quer almoçar? Não quer almoçar. Tá na hora de almoçar, maluco. Senta. Ô vovô, que isso? Senta. O Marco vem aqui, eu brinco com ele aqui, irmão. O Marco fica até assustado. Vai mexer não, sai fora daí. Cai fora. Meu neto, sai, vai mexer em nada não. Eu vou deixar destruir o que a gente trabalha para comprar, irmão? Porque é meu neto? Vai nada, tem que botar limite, irmão. Você não tem o Espírito Santo, então é que tem que botar limite. Você que tem o Espírito Santo, você já tem quem te controla, olha lá. Ele te guia, ele te orienta, te encaminha, te norteia, escolta, te lidera, te comanda, te governa. Agora, a pergunta é esta, para terminarmos esses 3 minutos. Por que muita gente ainda vivem na mentira e gostam da mentira? Não estou falando do povo do mundo. O povo do mundo vive só de mentira mesmo. Estou falando do povo que congrega. Por que tanta gente prefere... Você bota um culto de palavra, você bota um culto de campanha de alguma coisa. Por que as pessoas querem mentira? Pastor vai distribuir não sei o que, mentira. Pastor não tem poder de distribuir bênção nenhuma. Você, depois que recebeu o Espírito de Deus, você é um abençoado, irmão. Você não precisa da minha bênção, você já tem a bênção de Deus. Já temos a bênção de Deus. Pastor, me abençoa.
Às vezes um pastor é amaldiçoado, que o cara vive debaixo de uma mentira, vai abençoar o quê? Vai te passar uma desgraça na tua vida. Eu não gosto que ninguém toque na minha cabeça, irmão. Não gosto. Tira a mão, olha na minha cabeça. Toca aqui na minha mão, pega a mão aqui. Não gosto. Aqui, ó. Que tem que ser protegida, sabe? Sei lá onde você pôs essa mão, não é vindo do banheiro, não. Isso aí tanto faz. Estou falando um amaldiçoado te tocar. Tem gente que recebe oração de todo mundo. Está dando oração ali, bota meu nome. Tá dando, ora por mim, ora por mim. Aí vai aqui, não, tem um monte de santo, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Bota o nome, bota um papel ali, bota o nome. Não é assim? Bota o nome, bota um livreto aí fora, bota o nome, oração. Olha lá. Porque não tem isto, não tem a orientação, não tem, sabe, não é norteado, não é escoltado, não é comandado, não é governado. Graças a Deus, irmão, que Deus está sobre nós. Ele nos ungiu, Ele nos batizou e Ele nos guiará a toda a verdade. Diga, Ele me guiará a toda a verdade. João 16, 13, acabou. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Então, se alguma coisa é mentira, Ele vai falar assim, cai fora. É mentira. Não vai nessa igreja, não. Não, mas o meu tio, deixa o teu tio se lascar para lá. Ele não quer te ouvir, você vai ouvir ele. Você vai agradar ele e desagradar a Deus. Paulo falou lá aos Coríntios, falou assim, cara, as coisas que eles cultuam aí, não é para Deus, é para os demônios. Eu não quero que vocês sejam participantes da mesa dos demônios. Quando tu vai num culto de idolatria, pode ser para quem for, é mesa de demônio, mas não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia quem diz. Se ela te guia toda a verdade, você tem que aprender a contrariar a tua parentela, que quer fazer você se assentar na roda onde só tem demônio. Depois vai te meter o dedo na sua cara, depois tu vai ficar com vergonha. Diz que é de Deus, ela estava lá rindo, estava contando a piada lá do demônio que entrou não sei quem, ela rindo, gargalhando, caiu no chão, tanto rir, e diz que é crente. Então, siga a verdade, irmão. Siga somente a verdade. Paulo falou, fala a verdade um com o teu próximo, porque nós somos membros um dos outros. Assim seja.